Olá, boa noite a todos. Meu nome é Gisele, eu sou professora de Física e hoje nós vamos ter uma aula sobre ondas eletromagnéticas. Você sabe o que é a luz? A maioria das pessoas não sabem o que é a luz. E é por isso que eu vou explicar um pouquinho qual é a natureza da luz. A luz ela é uma onda eletromagnética. Ela surge devido ao movimento de elétrons e esses movimentos geram campos elétricos e esse campo elétrico faz surgir um campo magnético e assim sucessivamente o campo magnético vai gerar um campo elétrico e esses campos eles ficam oscilando em forma de ondas, como nós podemos ver aqui nessa imagem. Essa linha representada de azul é o campo elétrico, enquanto a linha representada de vermelho é o campo magnético. Esses campos eles oscilam ao mesmo tempo. E uma propriedade muito interessante das ondas eletromagnéticas é que ela possui velocidade, elas possuem a velocidade, né? Essa velocidade ela é igual ao comprimento de onda multiplicado pela frequência, tá? Aqui nós temos a fórmula para calcular essa velocidade. A luz em específico, ela tem uma velocidade constante no vácuo, é uma velocidade de 300 bilhões de metros por segundo. Porém, em outros meios, essa velocidade ela é um pouco menor. E nada no universo supera a velocidade da luz no vácuo. Então, ela é uma velocidade máxima que se atinge, né? E para falar um pouquinho sobre o comprimento de onda, é interessante falar que essa é uma letra do alfabeto grego, ela é uma letra chamada lambda. O comprimento de onda é a distância entre um topo de uma onda até o topo de outra onda, então é toda essa distância aqui, ó, equivale a um comprimento de onda. E a frequência é a oscilação dos campos magnéticos e elétricos, tá? Então, a oscilação desses campos é a frequência das ondas eletromagnéticas. Nós temos diversos tipos de ondas eletromagnéticas e nós temos uma escala que representa essas ondas. Chamamos essa escala de espectro eletromagnético. E no espectro, aqui ao lado direito, nós temos as ondas de menores comprimentos. E indo aqui para o lado esquerdo, nós temos as ondas de maiores comprimentos. De maneira oposta a isso, nós temos do lado direito as ondas com as maiores frequências. E indo para o lado esquerdo, nós temos as ondas de menor frequência. Vocês podem observar aqui essa pequena fórmula, que a frequência ela é inversamente proporcional ao comprimento de onda. Isso significa dizer que quanto maior a frequência de uma onda eletromagnética, menor vai ser o comprimento de onda dessa onda, né? E aí, nós podemos observar aqui os raios gama. Eles têm os menores comprimentos de onda, mas em compensação eles têm as maiores frequências. E a radiação, né, de alta frequência produzida por elementos radioativos. Esse tipo de onda é muito perigosa. Ela causa a morte das células humanas. Infelizmente, existem históricos de acidentes causados devido ao uso inapropriado desse tipo de radiação, como o desastre, né, que ocorreu em Chernobyl, em uma usina nuclear, no dia 26 de abril de 1986, que resultou na morte de dezenas de pessoas, né, enquanto outras ficaram com sequelas. E a cidade ela virou uma cidade fantasma até hoje, ela está inabitada, porque esse tipo de radiação eletromagnética ela costuma demorar muitos anos para acabar, né? Então ela fica ali
vagando pelo espaço do ambiente durante muitos anos. Nós temos aqui os raios X, são comprimentos de onda um pouco maiores do que os raios gama. Também são ondas de alta frequência, que ocorrem quando se bombardeiam elétrons em placas de metal. Essas ondas elas são muito úteis na realização de exames de radiografia, para identificar possíveis alterações na estrutura dos nossos ossos e dos nossos órgãos. Como eu já citei, né, um exemplo de tecnologia que é feita através do uso das ondas eletromagnéticas, né, como os raios-x. Então é importante destacar que existem muitas outras tecnologias que têm como princípio as propriedades eletromagnéticas e que a descoberta dessas propriedades elas foram muito importantes para o desenvolvimento da nossa sociedade, né, e para o desenvolvimento da tecnologia. Nós temos também aqui, ó, mais para a esquerda das luzes das ondas eletromagnéticas, perdão, das ondas de raio-x, nós temos também as ondas ultravioletas, tá? Essas ondas, elas são as ondas que provêm dos raios solares, tá? Essas ondas eletromagnéticas, elas também são nocivas, assim como as ondas de raio-x, elas também são nocivas porque elas têm alta frequência, tá? Então, ela é chamada de radiação ionizante, tá? Tudo que está aqui a partir do ultravioleta para o lado direito é chamado de radiação ionizante. E essa radiação ionizante nada mais é que a energia que é capaz de arrancar elétrons de átomos. Então, elas podem causar dano às células, tá? E todas as outras ondas que estão à esquerda, a partir do ultravioleta, elas não são ionizantes, então elas não têm energia capaz de arrancar elétrons de átomos, elas não são nocivas aos seres humanos, tá? Nós temos aqui o espectro visível, são os comprimentos de onda que os nossos olhos conseguem enxergar, são os comprimentos de onda da luz visível. Ele vai da luz violeta, que tem menor comprimento de onda que os nossos olhos podem enxergar, até a luz vermelha, tá? Que é o maior comprimento de onda que os nossos olhos podem enxergar. Esses comprimentos de onda vão do 400 nanômetros até os 700 nanômetros. Essa é a faixa que os nossos olhos podem captar. Acima dos 700 nanômetros, nós temos o infravermelho. Esse aqui é um princípio, né, utilizado em controle remoto, tá? Mas aí uma aplicação das ondas eletromagnéticas à tecnologia. Também sistemas como alarme utilizam esse tipo de onda eletromagnética. Mais à direita temos as maiores ondas, né? São as micro-ondas. Quem aqui nunca ouviu falar no aparelho doméstico chamado micro-ondas, né? Esse aparelho, ele consiste em utilizar o princípio das ondas eletromagnéticas para poder esquentar alimentos. Há um mito por aí espalhado de que esse aparelho causa câncer, mas como eu já falei, isso é mentira, porque a partir do ultravioleta, o lado esquerdo para cá, ó, onde temos as maiores ondas eletromagnéticas, nós temos as menores frequências. Então, essas ondas elas não são nocivas à pele humana, tá? Elas não causam câncer. Temos aqui também as ondas de rádio, de TV, de Wi-Fi. E temos as ondas de baixas frequências, tá? Que é tudo onda de rádio, assim por dizer. Uma curiosidade é que a luz branca ela é formada por todas as cores do espectro visível,
Quem descobriu isso foi Isaac Newton. Ele fez um experimento chamado prisma de Newton, como vocês podem enxergar aqui, ó. Nesse experimento é possível ver que quando a luz branca, no caso a luz do sol ou alguma luz artificial que emite a luz do sol, né, ela bate aqui nesse prisma, ele tem a propriedade de separar todas as cores de luzes do espectro que nós conseguimos enxergar, que são as cores do arco-íris. Olha só que legal. Então, isso acontece porque a luz branca, ela é a soma de todas as frequências e de todos os comprimentos de onda do espectro visível. O arco-íris é um fenômeno que acontece devido a essa decomposição da luz do sol, né? O que decompõe a luz do sol são gotículas de água presentes na atmosfera. Então é por isso que é mais comum a gente ver o arco-íris em dias de chuva e também em cachoeiras, né? Temos aqui o disco de Newton. É apenas um experimento que vocês podem realizar aí na casa de vocês. No Google vocês podem imprimir essas cores, né? E colar em um CD. E se vocês conseguirem fazer esse CD girar em alta velocidade, vocês podem ver o processo inverso que acontece no prisma, né? O prisma decompõe a luz branca e separa nas 7 cores do arco-íris. Aqui, ó, nós somamos as 7 cores e os nossos olhos, através de uma ilusão de ótica, ele capta o branco, né? Então isso aqui é muito interessante. Eu sugiro que vocês façam isso na casa de vocês, se possível. Cuidado com os raios solares. Quem aqui nunca ouviu dizer, né, que se a gente ficar exposto ao sol por muito tempo, a gente pode desenvolver câncer de pele. E isso é verdade. O sol, como a gente viu lá no espectro eletromagnético, o sol, ele tem radiação ionizante, né? Os raios ultravioletas são ionizantes, ou seja, eles têm energia capaz de arrancar elétrons. Então, eles podem ser nocivos ao nosso corpo, à nossa pele em especial. Isso aqui é muito interessante, tá? A gente pode relacionar, no caso, a física com a biologia. Então, essa radiação ultravioleta, ela adentra na nossa pele, adentra a epiderme, a derme, chega na camada hipoderme e assim ela prejudica as nossas células. Ela mata as nossas células. Além também de poder causar efeitos nocivos também um pouco menores, né? Como queimadura, alteração na pigmentação da nossa pele. Então é muito importante que a gente não saia exposto ao sol sem proteção solar do horário das 10 horas da manhã até as 3 horas da tarde, tá? Porque nesse período a radiação ultravioleta do sol, ela tá muito forte, porque o sol está muito acima da nossa cabeça, tá com uma angulação, né, que faz com que os raios eles incidam com total, como é que eu posso dizer, né, muito forte, né, com uma incidência muito forte na Terra. Então a gente pode acabar se prejudicando. E o interessante, né, é que os protetores solares, eles bloqueiam a entrada da radiação ultravioleta na nossa pele. Formam uma barreira que faz com que os raios eles sejam refletidos, né? A nossa pele não absorve a radiação. O protetor solar faz com que quando a onda eletromagnética da radiação ultravioleta bata na nossa pele, ela seja refletida para fora, ao invés de entrar. E é isso, gente. A nossa aula foi rápida, né? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido. Eu vou deixar aqui para vocês uma sugestão, tá? É um joguinho que eu fiz, ele se chama Kahoot. Isso aqui, na verdade, é um aplicativo que vocês podem acessar, tá? Vocês acessam esse site e lá eu criei um quiz com 7 perguntas sobre a aula de hoje
e vocês podem ir lá. Ele é bem interessante, vocês vão jogar, vocês vão ter uma quantidade de tempo para responder essas 7 perguntas de verdadeiro ou falso. No final, vocês vão obter uma pontuação, tá? Todo mundo que está jogando está ficando lá no ranking. No final, vocês vão ver qual foi o desempenho de vocês, né? Vai ser possível vocês analisarem um pouquinho se vocês conseguiram ou não aprender. É só vocês acessarem esse site aí, vocês digitam lá, tá? Porque não é possível vocês apertarem nesse link. E vocês também podem digitar o PIN que eu estou disponibilizando. É 06026578. Divirtam-se bastante, tá? Testem os seus conhecimentos, isso é fundamental. Eu poderei ter acesso aos resultados depois, então eu posso acessar e ver um pouquinho, né, como é que foi a minha aula. Eu vou poder avaliar o desempenho, tanto de vocês quanto da minha pessoa, tá? Então, é isso, gente. Muito obrigada e tenham um bom desempenho no jogo.